Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através desse nosso canal do YouTube para meditar a Palavra de Deus. Hoje, nesta sexta-feira, nesse dia 17 de agosto de 2018, onde estamos vivenciando a 19ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje, para nós, ela nos propõe a meditação do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne? Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem despede sua mulher fora o caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não se casar. Ele respondeu: nem todos são capazes de entender isso, mas só aqueles a quem é concedido. De fato, existem eunucos que nasceram assim do ventre materno, outros foram feitos eunucos por mão humana, outros ainda tornaram-se eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando essa 19ª semana do Tempo Comum, e dentro dessa semana estamos celebrando a Semana Nacional da Família. É a oportunidade que temos a cada dia de poder então deixar que a Palavra de Deus nos ajude a resgatar a dimensão e a identidade da família. E hoje, de maneira especial, a liturgia ela vem com essa temática, porque nos fala de vocação, como acabamos de ouvir no Evangelho de São Mateus, onde os discípulos, diante de uma discussão acerca do divórcio, Jesus, então, é interpelado pelos seus discípulos acerca da realidade entre homem e mulher, dizendo que se a união entre homem e mulher é assim, é preferível não se casar. Mas Jesus, então, vai dizer, ora, há pessoas, então, que nasceram assim, outras fizeram assim, outras abrem mão de constituir família por causa da sua vocação. Então, meus queridos e amados irmãos, é preciso então ter clareza que nem todos foram então, são chamados, melhor dizendo, a constituir uma família. É preciso discernir a nossa vocação. E aí está então a importância da pastoral vocacional na nossa igreja. E quando falamos em vocação, logo nós pensamos, eu não vou ser padre, eu não vou ser religioso, religiosa, consagrado. Mas não é somente para isso que existe a pastoral vocacional. Ela tem suma importância, um papel importante, porque nos ajuda a discernir qual é a nossa vocação. Quantas pessoas nos dias de hoje que são pais de família, mas que não são vocacionados para isso. E a gente percebe isso como? Ora, é uma pessoa que não se identifica com aquela vocação de poder então ali ser aquele responsável por um lar, de poder então prover o sustento para um lar. E do contrário também, temos pessoas que se ordenam e que você percebe que não é a vocação dela. Mas tudo isso por quê? Pode ter sido que a pessoa não teve a oportunidade de adentrar ao pastoral vocacional e discernir a sua vocação. E assim, com certeza, se nós resgatarmos essa dimensão
nas nossas comunidades, principalmente na nossa diocese e a nossa igreja no Brasil, vamos então ter pessoas que já adentram, assumem viver uma vocação consciente daquilo que ele espera, daquilo que é a sua missão. É que infelizmente nos dias de hoje, principalmente nos relacionamentos dos jovens, as coisas começam tudo ao contrário. Por quê? As pessoas saem, vão para as baladas, lá se encontram, ficam, já vão para a cama no primeiro encontro, e ali muitas engravidam, e ali vão constituir uma família a partir de um acidente, de um relacionamento ali, que vai forçá-los a constituir uma família sem ter a mínima certeza se essa é a vocação da pessoa. E é por isso que nós temos muitas pessoas no dia de hoje que, então, se divorciam. E aí está a grande temática do Evangelho que nós acabamos de ouvir. A questão não está em poder, então, da carta de divórcio, não, mas sim fazer a pessoa compreender aquilo que é a sua vocação. É assim que nós devemos trabalhar. A grande questão, por exemplo, do aborto, não é você, então, permitir a mulher abortar ou não. É claro que defendemos sempre a vida. Mas antes disso é preciso fazer um trabalho onde as pessoas, então, elas possam compreender que o seu corpo é templo santo e que ela não pode, então, ali se entregar na mão de um e de outro, e depois quem paga é a vida que está ali no ventre da pessoa. Então a questão é muito mais do que apenas o divórcio, o aborto, é mais ampla do que tudo isso. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente quer se livrar facilmente das coisas, resolver os problemas da maneira mais fácil, ao invés de ir ao fundo da questão, que é, de fato, de estruturar uma pastoral familiar, vocacional, como eu dizia, para ajudar as pessoas nesse momento. Não estou dizendo com isso que a pessoa que num relacionamento ali, ela engravida, que não pode dar certo o matrimônio. Pode sim, a graça de Deus age na vida daquele que se dispõe, então, a poder viver. Mas é difícil isso acontecer. Então, muito mais, meus queridos amados irmãos, do que lutar para poder, então, saber se é permitido o divórcio ou não, é preciso, então, trabalhar a coisa na base, na raiz, lá na família. É assim que nós vamos, então, ajudando nossos filhos e aqueles que foram confiados nos nossos cuidados, para que possam, então, olhar para a sua autêntica vocação. Por exemplo, na profissão. Temos pessoas que nos dias de hoje, quando vai escolher uma profissão, a pessoa ela não suporta ver sangue e vai fazer medicina. Ora, quando ela se deparar ali com uma pessoa que foi acidentada, que está tendo algum tipo de hemorragia, como ela vai proceder diante disso? Então é preciso ter vocação. Infelizmente, na profissão também, quantas pessoas no dia de hoje nós temos aí são maus profissionais, por quê? Não estão na sua vocação, não estão na sua área, naquilo que ele então gostaria de atuar, mas por causa do dinheiro. A pessoa se aventura e se torna um mau profissional. E com isso, quem sofre é a sociedade, o povo, políticos. Quantas pessoas entram na política somente pensando em ganhar? Então, tudo isso se faz pertinente através desse evangelho que nós acabamos de ouvir. A primeira leitura de hoje, extraída então do profeta Ezequiel, o profeta ele vai então trazer para nós, fazendo uma analogia do povo de Israel com uma jovem abandonada, onde então um senhor encontrou essa criança abandonada, cuidou, zelou, sarou, criou, e essa criança cresceu, se tornou bela, frondosa, só que ela se esqueceu de tudo aquilo que fora feito por esse senhor. E ali então se afastou dos caminhos dele, foi procurar seguir os seus próprios caminhos. Esse é o povo de Israel, esses somos nós, que muitas vezes também abandonamos Deus, esquecemos que Deus então, Ele opera maravilha em nossas vidas e realizou e realiza prodígios no meio de nós. E vamos então enveredando por caminhos tortuosos, caminhos que muitas vezes deixam marcas, feridas, consequências da nossa existência, e por abandonar os caminhos do Senhor. Portanto, meus queridos amados irmãos, assim como a primeira leitura, Deus pede para Ezequiel
para que possa chamar o povo de Israel à lembrança, a fazer memória de que tem um Deus que cuida e zela dele. Assim também Deus fala conosco. Eu sou por ti, eu estou contigo, não tenhas medo. E é nessa certeza que assim nós podemos experienciar a misericórdia de Deus, porque Deus não quer punir, castigar, pelo contrário, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos amar cada vez mais, mas é preciso permitir-se amar por Deus. E assim como o salmista de hoje, poderemos então responder, rezar: acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Então, meus queridos amados irmãos, Deus, que é rico em amor, infinito e misericórdia, Ele sempre nos provoca, nos cativa, nos chama a atenção, para que nós possamos nos converter nos nossos erros, das nossas atitudes, para que assim, então, possamos ver que tem um Deus que também nos chama a poder ser sinal do seu amor. Mas qual a minha vocação? Que nós possamos, então, rezar e pedir, se tivermos dúvida, pedir o auxílio, ajuda na pastoral vocacional, na sua paróquia, na nossa diocese, onde quer que nós estejamos. Que Deus, então, nos ajude a compreender o seu chamado para cada um de nós. E que sejamos, então, de fato, famílias autênticas, que possam, então, viver o amor sem medidas na escola de perdão, fazendo de nosso lar, de nossas famílias, uma verdadeira e autêntica igreja doméstica. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha através do nosso canal. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreva no nosso canal. Olha só como é fácil, é só você clicar aqui embaixo, ó, em inscrever-se. E venha também fazer parte dessa família. Divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo, esse canal. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa alcançar o maior número possível de pessoas. E assim poderemos então transformar essa realidade que nos cerca, deixando-nos iluminar pela palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, obrigado pelas orações, continue rezando. E até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.